Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje a gente vamos ler lá no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 6, que vai falar sobre a fornalha, falar sobre o dia que o rei mandou 3 homens de Deus à fornalha, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E qualquer que se não prostrar-se e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Veja que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invadiu a cidade de Jerusalém, né? E levou como escravos todos os cristãos que habitavam naquele lugar, né? Quem não se rendeu, morreu, e quem se rendeu, eles levaram como servos, né? E chegando lá na Babilônia, ele escolheu Daniel e mais 3 pessoas para ser seus sábios, né? Que eles eram as pessoas bem estudadas, né? E chegou um momento que ele construiu uma estátua, e tem certo lugar sempre tem a inveja, né? E lá tinha pessoas que invejavam esses sábios, porque o rei gostava deles e deu uns cargos bons a eles. E aconteceu que teve uma inauguração de uma estátua, e a estátua do rei, e todos tinham que se prostrar diante do rei. E eles só se prostravam diante de Deus. E no momento que eles não se prostraram, eles foram condenados à fornalha ardente, né? E nesse momento aí foi que o rei viu com qual era o Deus que ele estava lutando, né? E vamos lendo lá também agora no verso 17 do capítulo 3. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eles ainda estavam enfrentando o rei, sabendo que eles iam cair dentro da fornalha, ia ser queimado vivo. Eles ainda estavam enfrentando o rei por causa da palavra do Senhor. Eles não deixaram que o medo entrasse nos seus corações. Em momento nenhum eles desistiram de Deus. E vamos mais lá no verso 26 agora, até o verso 30. E então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e se ajuntaram-se os satrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas, nem cheiro de fogo tinha passado por eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou um anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Veja que homens de fé, né? Eles estavam na beira da morte, de ser queimados vivos. Eles tinham a oportunidade de continuar adorando ao Deus, o Deus vivo, o Deus Altíssimo, ou se não adorar o rei. E ali eles iam perder a salvação. Naquele momento eles iam perder a salvação de Deus, mas eles iam continuar vivos,
servindo ao rei, né? Mas eles não escolheram o rei Nabucodonosor. Eles escolheram continuar com Deus. E foram jogados dentro de uma fornalha que foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. O rei estava tão furioso que mandou aquecer 7 vezes mais. Mas eles eram homens de oração, e lá longe dali tinha Daniel, um homem forte que orava 3 vezes ao dia. Estava Daniel orando. Daniel talvez nem soubesse da situação que estava para acontecer ali, mas Deus já tinha colocado Daniel em oração. E Daniel orando, eles oraram também, foram jogados. Quando foi com um certo tempo, não ouviram gritos nem nada, que eles eram para estar agonizando, morrendo quase que instantâneo, né? Aí o rei foi e olhou em direção à fornalha de fogo. Aí eles tinham jogado 3 homens, mas só que tinha 4. Tinha um ser brilhante a mais. Dava para ver os 3 homens, mais um ser brilhante. E eu acredito que esse ser brilhante era um anjo de Deus, ou talvez o próprio Deus, que estava ali para salvar os seus, né? E que homens de fé, que em momento algum, mesmo com toda a dificuldade, eles já tendo sido escravizados de outras terras, né? Eles terem saído da sua terra para serem escravos lá na Babilônia, e chegaram lá, permaneceram na sua fé, não provaram daquelas comidas pagãs, continuaram na sua alimentação de cristão e não adoraram ao rei nem a estátua do rei, e até o próprio Deus, até o próprio rei engrandeceu o nome de Deus, que aqui falou Nabucodonosor, e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no verso 28 de Daniel 3. E poderoso é nosso Deus, né? Quando a gente quer, a gente buscar, Ele nos livra até do fogo, livra da morte. Vamos ler o versinho 29 e o 30. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. E então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Veja que nessa hora, até o rei Nabucodonosor se converteu ao nosso Deus, que ele lançou um decreto: se alguém blasfemasse contra o Senhor, ele mesmo ia condenar essa nação, ou esse povo, ou essa pessoa. Veja só, um homem que tinha seus próprios deuses, sua própria religião, que Deus já tinha entregado tudo, a terra estava entregue nessa época, o poder maior era o poder de Nabucodonosor. Mas mesmo assim, ele não era um homem cristão, né? Ele tinha sua religião pagã, acreditava em outros deuses. Mas Deus fez acontecer situações para mostrar a ele quem era o verdadeiro Deus. E na hora da fornalha de fogo foi a hora que ele se converteu. Ele não se converteu ainda 100%, aí lá para frente, mas vai chegar uma hora que Deus vai endurecer um pouco o coração e Deus vai transformar ele vai se transformar num animal, ele vai passar anos como um animal, e esses anos vai amolecer o coração dele para que ele se converta a Deus, né? E ele termina seu reinado, ele morre como um convertido ao Senhor, o rei Nabucodonosor. Mas começou o tratamento lá atrás, com Sadraque, Mesaque e Abednego e com Daniel, né? As orações dele foram amolecendo e as ações dele foram amolecendo a dureza do rei, né? E mais coisa que aconteceu, né? Porque o rei, ele tinha muita atrocidade, né, nesse tempo, e que não agradava a Deus. Aí por Deus ver tanta atrocidade, e o rei, ele
chegou um certo momento que ele quis passar por cima da vontade de Deus, que Deus transformou ele em um animal. E ele vagou perante sua família e perante seu reinado como um animal. Seu reinado foi tirado, né? Foi tirado de si e ele se transformou em um animal feroz. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que depois entregou seu reinado de volta, ele se converteu e adorou ao Deus grandíssimo, né? O Deus altíssimo, o Deus de Daniel, que é o Deus que a gente deveremos adorar todos os dias. E, minha gente, essa era a palavra que eu queria mostrar a vocês hoje. E vamos fazer uma oração para que Deus receba essa palavra. Querido Deus, Senhor Deus de Daniel, Senhor, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Senhor, dai-nos a sabedoria, Senhor, que o Senhor deu a esses 4 homens de fé, Senhor, para que a gente, Senhor, como venha levar pressão, nunca venha esquecer Tua palavra, Senhor, e que nunca venha, Senhor, deixar o Senhor em segundo plano, mas sempre em primeiro plano, porque o Senhor estando em primeiro lugar, Senhor, a gente sabe que aonde a gente for, com a Tua verdade e a Tua palavra, não tenha fogo, não tenha água, não tenha fornalha, Senhor, que nos derrubará, não tenha rei que nos vencerá, Senhor. Que o único rei, o que é digno de toda adoração e de todo louvor, se chama Deus de Israel, Deus Altíssimo. Muito obrigado, Jesus, por mais uma noite. Amém.